e sejam bem-vindos à nossa aula número 10 de Panorama Bíblico. E hoje vamos a continuar com os últimos profetas menores. Sim, vamos a fazer um resumo assim rápido de Jonas, mas primeiro quero orar e vamos a começar. Está bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Senhor, obrigado por a oportunidade que nós temos novamente em essa semana de aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, ah, seja essa firme âncora, Senhor, em nossos corações, Pai. E que nada das coisas deste mundo, Senhor, nos possam que nada, Senhor, nos abale, Senhor. Simplesmente nossa confiança em Ti seja sempre, Senhor. E eu te peço que o Senhor fale conosco novamente, Senhor. E abençoa também aquelas pessoas que estão em casa, Senhor, cuida deles e também dá-nos tua sabedoria para entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, você que está em casa, eu quero que vá e procure novamente Jonas. Vocês também que estão aqui, procurem Jonas. Para não fazer muito, para não falar muito de Jonas, né? Eu simplesmente quero que vocês procurem este verso que está aqui no slide. É Jonás, capítulo 4, versículo 11. E quem encontrasse primeiro pode ler forte, para que todo mundo possa escutar. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Esse versículo para mim é chave, não? Porque você pode ver em esse capítulo que o coração de Deus é que o povo de Nínive seja ganhado para ele, né? Se arrependessem de seu pecado. E vocês sabem que os, o, que Nínive era a capital da Assíria, né? Então, os nínives eram pessoas muito crueles, sim, muito malvados. Eles em esse tempo eram os melhores homens em tortura, sim. Eles tinham as melhores técnicas de tortura, então é conhecido por isso. Então, Deus tinha um coração de perdão para eles, um coração de amor por eles. E gosto muito porque Deus fala para Jonas, Jonas, eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Eles estão cegos espiritualmente, eles não podem ver o que a gente sim pode ver. Então, o coração de Deus para a cidade de Nínive é que eles se arrependessem de seu pecado. E vimos que aconteceu isso. Então, eu quero que agora vayamos a Miqueias, 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 é, Miqueias. Miqueias, Miqueias, o autor é o próprio profeta Miqueias, que seu nome significa quem é como Yahvé, sim? Em verdade, esse nome que está ali não se pronuncia, não tem uma maneira de pronunciar esse Yahvé, esse nome de Deus em que os hebreus, os israelitas colocaram essas letras, porque para eles era impronunciável o nome de Deus, era muito santo, e que eles não podiam, não queriam pronunciar. Então, eles colocaram cada letra, de cada uma dessas letras que a gente pode ver aí, que é onde a gente escuta, não? Yahvé, sim? Então, Miqueias significa quem é como Yahvé.
sim? Natural de Moresete, perto de Gat, cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Aqui não está falando Miqueias. Miqueias está falando do povo de Israel, em específico o reino do norte e também o reino de Judá, o reino do sul. Em que ano, em que data, em que tempo foi escrito este livro? Possivelmente durante os reinados de Judá, de o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, nos anos 742 até 687 antes de Cristo, sim? O marco histórico. Aqui, neste marco histórico, a gente pode entender um pouco como estava o país. A situação política descrita em 2 de Reis, capítulo 15, até o capítulo 20, e também o livro de Crônicas, nos fala que aqui era um tempo de muita também escuridão, as pessoas não queriam escutar a Deus, e é interessante porque, como falei para você sempre, Deus sempre está falando para seu povo a voltar para eles. E vocês se podem perguntar, olha, que coração do povo de Israel assim tão, não posso falar, tão endurecido de não querer obedecer, né? Séculos tras séculos, a mesma mensagem, não? Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E eles, nada, né? Ouvidos sordos, os olhos tão cegos. Então, aqui a gente pode entender que Miqueias também foi o contemporâneo de Isaías e Oséias. Então, você pode lembrar um pouquinho do livro de Isaías e de Oséias. Como é que estava a situação do país? Sim, então era uma situação muito triste para o povo de Israel, sim, separados de Deus, afastados de Deus, mas não por Deus, sino por eles mesmos. O lugar onde estamos vendo aqui, o que vamos a ver aqui é Samaria, Jerusalém e Belém. Lembre-se que Samaria é a capital do reino do norte e Jerusalém é a capital do reino do sul, sim? E Belém, sim? Que está dentro de Jerusalém. Marco histórico. A situação política é descrita em 2 Reis, capítulo 15. Acho que eu li isso, né? Sim, é o mesmo. Agora aqui, contexto. Diz Miqueias, nossa, é um livro muito curto, sim? Em sete curtos capítulos e uma verdadeira descrição de Deus. Eu quero que procures, ahorita vamos a ver os versos, sim? Sim, aqui diz, Ele é o Senhor Todo-Poderoso que odeia o pecado e ama o pecador, sim? Eu quero que vocês procurem versículo 1, capítulo 1, versículo 2, sim? Capítulo 1, versículo 2. O melhor, versículo 1 y 2, para empezar bien. Sí, versículo 1 y 2. ¿Quién encontró? Y puede leer por 1 y 2. Uhum. Vocês, aqui em versículo 2, você encontra essa palavra ouça, não? Se você presta atenção, no capítulo 3, também se vai repetir a mesma palavra ouça. Então, aqui é uma mensagem muito clara de Deus. Eles querem que eles prestem atenção à sua mensagem. Sim, Deus vai ser muito claro, posso falar, não? Claro, muito direto, sem enrolamentos a pessoa, sim? Sem rodeios, claro, mensagem assim. Mas o que eu gosto, é que a gente pode ver aqui é que Deus vai falar que ele odeia o pecado, mas também que ele está disposto a restaurar a seu povo, sim? Eu quero que também procures comigo Miqueias capítulo 6, sim? Miqueias capítulo 6,
versículo 8, ¿sí? Miqueas capítulo 6, versículo 8. 6, 8, dice assim. Dice, ele mostrou a vocês o homem o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Esse era o mensagem em geral de Miqueias para o povo. Sim, ele queria que eles praticaram a sua justiça, o que eles os ensinou, que amem a sua fidelidade e que eles sejam humildes. Porque muitos desses reis que hemos visto em tempo contemporâneo de Isaías, Oséias, todos esses reis, tanto do norte como do sul, eles deixaram de escutar a voz de Deus para simplesmente eles tomar as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas. E aqui é por isso que Miqueias fala, não somente é uma questão de idolatria, não. É o mesmo coração dos próprios reis como falo, enorgullecidos, enorgullecidos, não, orgulhosos, enor, eles estão com o coração cheio de orgulho, então eles não escutam mais a Deus, sim, então não querem saber mais. Então, por isso que Miqueias fala ele mostra a vocês, homens, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e andem humildemente com seu Deus. E algo que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque acho que é muito importante. Qual é o pecado mais grande que tem uma pessoa que é muito notório, que as pessoas podem ver? Orgulho, sim, sim. O orgulho é um pecado muito visual, né? Que a gente nem precisa falar, simplesmente você vê a pessoa e você pode ver o caráter, se a pessoa é humilde ou se a pessoa é orgulhosa. E aqui Deus está falando para eles que andem humildemente com seu Deus. E o que acontecia com os reis, com esses reis aqui, é que eles estavam, o coração estava orgulhoso e soberbecido, sim. Solamente queriam, eles se achavam as pessoas mais importantes. A gente tem que ter cuidado com o orgulho, sim. Agora vamos a dividir o livro. Miqueias se divide em três partes, tá bom? Primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 2. Vemos os julgamentos das capitais, tanto o reino do norte como o reino do sul, tá bom? A outra parte, o julgamento dos líderes. Aqui ele vai falar diretamente a seus líderes, a seus reis, sim? Capítulo 3 até o capítulo 5. E a última parte está falando o julgamento do povo, capítulo 6 e capítulo 7. Sim? Qual é o propósito do livro de Miqueias? Diz: avise ao povo de Deus que seu julgamento está chegando e ofereça perdão a todos os que se arrependam. Por isso que aqui eu fiz ler a vocês Miqueias 6:8, porque ele desejava que eles possam ter um coração humilde e que voltassem a amar e ser fiel a Deus. Tudo bem? Sim? Então, já fiz ler a você o versículo-chave, que é Miqueias 6:8. Se você quiser, pode marcar em sua Bíblia, versículo-chave, Miqueias 6:8, esse é o versículo-chave, tá bom? Agora, Cristo em Miqueias. Quem quer ler Miqueias 5:2? Mas tu, Belém Éfrata, embora pequena em teus clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Tuas origens estão no passado distante, no tempo antigo. Uhum. Dice, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as classes de Judá. E interessante porque Belém é uma cidade muito pequenininha, sim?
E nos fala que de aí virá aqui o governador, o Jesus, né? O Messias. Então, suas origens estão no passado distante. Sim, aqui estava distante, a gente agora já sabe quem é este Messias. Sim? Então, aqui está Miqueias, Cristo em Miqueias. Sim, é uma profecia sobre o Messias. Agora, aqui já leí isso. Agora vamos a passar a outro profeta menor, tá bom? Naum. Estamos bem até ali? Sim? Naum. 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 Eu escrevi certo, né? Não? Não, el H. Está errado o H em cima. Eu escrevi em espanhol. Naum. Autor? Naum. 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 Destinatário: o povo de Nínive e Judá, o reino do sul. Sim? Lembre-se, qual é a capital do reino de Assíria? Dos assírios? Não, de Assíria. Qual era a sua capital? Nínive, tá? Aqui, não, você está bem. Aqui a gente vai ver que Deus vai falar para Nínive e também para Judá. Lembre-se que Deus que fez com a cidade de Nínive? Perdoou, né? Mas é falado para vocês que eles eram muito cruéis, né? Eles tinham técnicas horríveis, né? De acabar com as pessoas, né? A data deste livro, provavelmente 663 até os 612 antes de Cristo. Agora, o marco histórico, assim, esta profecia foi dada após a queda de Tebes em 663 antes de Cristo. Agora quero que procurem Naum, versículo 3, versículo 8 até o 10, tá bom? Naum, não? Naum, capítulo 3, versículo 8 até o 10. Sim? Quem quer ler forte? Até o 10. O 8 até o 10. Uhum. Sim. Ele é isso, né? Tá certo. Ah, sim. Tá bom. Agora, aqui eu quero que prestem atenção. A Síria assediaria. Ele assediou. Qual é o verbo? Assediar? Assediaria. Sim, assediou. Os assírios sitiaram sitiaram o norte de Israel e também o sul, sim. Eles deixaram por muito tempo que as pessoas morressem de fome, morressem de sede, até que eles se rendam por completo, sim. Então, aqui Deus vai falar muito forte para os de Nínive, sim. Mas também Deus vai dar uma oportunidade ao povo de Judá. Mas eu quero que vejam o contexto. No livro de Naum, Deus promete derrubar Nínive, a capital da Assíria, que havia muito tempo era opressor brutal de seu povo. Sim? Então, Deus conhece o que está acontecendo tanto com a parte norte como a parte sul de Israel. Deus está no controle. Agora, conhecida por suas proezas militares e crueldades, sem parar, a Síria ameaçou o reino de Israel. Sim? Então, muitas vezes nós podemos pensar, olha, Deus está vendo tudo o que está acontecendo e ele não vai fazer nada, não?
E aqui, mais para frente, a gente vai ver um profeta que ele vai falar assim com Deus. Deus, você não está vendo a injustiça, você não está vendo a injustiça que está acontecendo aqui com teu povo? Você não está vendo quantas pessoas estão morrendo? Ele assim falava com Deus, assim, e Deus também vai responder para ele. Falou assim. Uhum, uhum, uhum. Sim. Juízo divino. Sim. Pode falar. Ninivitas, né? Eles se arrependeram com Jonas, né? Mas depois voltaram a Voltaram de essas novo. práticas. Como você falou, também aconteceu com Judeus. Né? Agora, falando tudo isso, não? Pegando tudo o que estão falando, né? Quão importante é para nós, não? Transmitir a palavra de Deus para nossos filhos, para nossa família, as pessoas que nós amamos muito, né? Porque você pode ver que Deus, ainda vendo a crueldade e a maldade dos ninivitas, ele teve compaixão com eles, sim? E você pode ver que o juízo de Deus é justo, né? Assim como ele é compassivo e misericordioso, ele também é justo, sim? E muitas vezes nós esquecemos disso, né? Queremos, nós queremos a sua, creo que a Yolanda estava falando, queremos que Deus nos mostre perdão, graça, né? Mas quando a gente tem que mostrar isso para nossos irmãos, é muito mais difícil, né? Sim, então, o que acontece aqui é que os ninivitas tinham a oportunidade de ser salvos, sim, mas eles voltaram novamente às suas práticas, né? E novamente estão assediando, sitiando ao povo de Deus. E aqui em Naum, Deus vai profetizar para eles que vai venir um juízo, sim? Então, desculpa aí, aqui é divisão, perdão, o propósito, perdão, o propósito de Naum, proclame o julgamento de Deus sobre a Assíria e conforte Judá com esta verdade, sim? Mais para frente, quando a gente chega hasta Abacuc, sim, Abacuc, ele vai falar assim com Deus, assim, Deus, o povo está sofrendo. Aí vão ver o coração dele. É muito lindo esse coração que ele tem. Versículo chave. Quem quer ler Naum capítulo 1, versículo 7 a 9? Uhum. Dice, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, não? Ele protege os que nele
confia, né? Acho que quase um salmo, né? O salmo que o Davi estava falando também. E mais, estava me passando. Quem que lê 1:3 também? 1:3 de Naum. Uhum. Eu gosto porque diz, não, que o Senhor é muito, como fala em tua versão, esse bom fim? Aqui fala paciente, paciente, não? Diz, o Senhor é muito paciente, sim. Deus tem muita paciência, né? Ainda que a gente não tenha, né? Ele tem, sim. E a gente vai ver que quando a gente já estamos chegando já ao Novo Testamento, mas você vai ver que tudo que a gente está vendo, tudo o coração de Deus com o Novo Testamento, tudo se vai conectar, todo tem uma razão, sim, sim. Então, agora quero que vamos a ir a Abacuc, 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 sim. Abacuc, o autor é Abacuc, destinatário povo de Judá, o reino do sul, a data aproximadamente entre 612 e 589 antes de Cristo. O marco histórico aqui, que é importante, Babilônia estava se tornando a potência mundial dominante em Judá, e Judá logo experimentaria sua força destrutiva, ok? Aqui você vai ver qual é o coração de Abacuc. Antes disso, procurem comigo Abacuc capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que traz salvação? Porque me faz ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Ah, desculpa, não leí no versículo 1, mas a advertência revelada ao profeta Abacuc. Então, está certo. Obrigado, Pedro. Então, aqui em Abacuc, este Abacuc, este profeta menor, ele está falando, ele está, posso falar, se está deixando queixas? Ele se está queixando diante de Deus, sim, mas as queixas que ele está falando são, ele está pedindo o quê por seu povo? Que ele está pedindo cá? Ele está pedindo salvação, né? Ele está pedindo um juízo contra a injustiça, né? E por isso que falo para vocês, ainda que a gente não pode ver com nossos olhos, Deus está em controle de tudo. Ainda que você pode ver tanta injustiça, né? Ainda que você pode ver tanta maldade, será que Deus não vê tudo isso? Você vai ver que Deus vai responder aqui a Abacuc. Quem quer ler versículos 5 e 6? 5 e 6, continuando no capítulo 1. Uhum. Agora, aqui vês que Deus vai responder, né? Agora, aqui você pode ver que a injustiça não é porque, não é como eu posso falar, a injustiça é pelo pecado de seu povo, que ele está vivendo uma constante idolatria. E aqui ele vai responder aqui, que a quem vai mandar ele, aqui Deus, em versículo 6, estou trazendo os
babilônios. Olha aqui, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertenecem. Sim? Então, aqui Deus está falando, o Abacuque está falando, ele está falando pela maldade de seu povo. Ele queria justiça. Sim, você pode pensar, olha, como que pode fazer isso, né? Não, mas, mas é um coração que quer viver realmente consagrado a Deus. E ele não podia deixar a seu povo vivendo em seu pecado. Como quando a gente vê algum irmão que está fazendo algo errado, a gente pode dar uma palavra de ânimo, sim? E tem uma instrução que está em Mateus, né? Há uma maneira também de fazer isso. Mas quando a gente vê a nosso irmão que precisa de ajuda, a gente pode animar a ele, encorajar ele, sim? Porque a gente não pode, como simplesmente tapar nossos olhos e falar, não, não é comigo, não. Não, é conosco porque é nossos irmãos em Cristo. E como fala, exortar, exato. E como fala Efésios, o apóstolo Paulo, quando uno em um corpo de Cristo se doe, fala, né? Se doe, diz que tudo cumpre, sente, todo mundo se doe junto. Sim, porque somos uma família em Cristo. Me deixo entender? Sim. Agora quero que vejam o contexto. Uhum. Uhum. É ruim, é muito ruim. Sim, sim. Então, aqui eu quero que vejam como realmente, quando eu penso assim, não, como que Deus pode, né? Mas também, como Deus, também, como Pai nosso, também nos disciplina, né? Porque Ele nos ama. Assim como Ele nos ama, Ele não quer que a gente também continue vivendo em nosso pecado. É, sim, então aqui vamos acabar com Abacuc, o contexto. Esse livro registra uma conversa entre Deus e Abacuc, na qual o profeta faz duas queixas, né? Primeiro, ele protesta que Deus não está agindo para punir o pecado em Judá, sim? Então,
Quando Deus disse que julgará o pecado, o profeta reclama de como Deus pretende fazê-lo, né? Você viu? Ele está pedindo, a primeira queixa é Deus, até quando vai acontecer isso? Aí depois ele fala, como que vai fazer isso, né? Aí ele manda aos babilônios, né? Agora, a divisão do livro, puderam entender o Abacu? É sencillo. A primeira é, capítulo 1 capítulo 2 são as queixas de Abacu, e a segunda parte é a oração de Abacu, sim? Mas antes disso, eu quero que leiam comigo Abacu capítulo 2, 4, sim? Capítulo 2, 4. E é um versículo que o próprio apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai citar. Sim? Ele fala assim, quem quer ler forte? Abacuque 2, 4. Uhum. Mas o justo vivirá por sua fé. Sim. E é lindo porque desde Gênesis, Deus falou que, desde Gênesis vemos que a fé em Abraão foi algo que Deus usou em sua vida e ele para que ele possa ser achar graça delante dele, né? E vemos que a fé é o que move o coração de Deus, né? É um coração que ele sempre busca. E vamos saber que por la fé a gente é salvo em Jesus, né? E isso é lindo. Então, aqui está começando já para entrar no Novo Testamento. Agora, o propósito, espera um ratito, Pedro. Mostrar que Deus que está no controle do mundo, mesmo que pareça que o mal está triunfando. Estamos longe disso? Não, né? Parece que não, né? Estamos na mesma situação, né? Pode falar, Piero. Eu queria acrescentar que sempre se tratou de justiça. Uhum. Abraão, a fé contou para ele como Justiça. Então, o dia de hoje também, porque muitas pessoas são atraídas a Deus através de, por exemplo, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vimos para viver com Deus e é todo difícil muitas vezes, sabe? Sim. Então, por exemplo, Mateus 6:33 fala, busca o reino de Deus e a sua Justiça. e todas as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Então, é bom ter isso bem claro. Sim. O reino de Deus se trata de Justiça. e é essa através da fé. Uhum. Sim, muito bem. Nós temos que ter certeza disso, né? Porque a nossa justiça é limitada, como a gente está vendo, né? O próprio Abacuque, ele queria a justiça, sim. E se você presta atenção, o que acontece quando você vê uma situação que não é justa? O que é o homem? Bem fácil. Você sai na rua, pega seu carro. Vocês, quem tem a preferência que tá saindo na principal? Passa um carro e batem ele, né? Aí o cara vem, ele não quer falar e se vai embora, né? Aí você o que quer? Quer justiça, não quer que a situação se possa resolver. Então, o coração do homem clama por justiça. O coração de todo, o coração de todo homem clama por justiça, né? Então, essa realmente, e a única coisa que pode ah, matar essa fome que tem no nosso coração, posso falar assim, é a justiça de Deus, sim? E é isso, então, e essa justiça vem, hoje em dia, vem solamente por Jesus, sim? Porque nossa justiça não agrada a Deus, sim? Versículo-chave, Abacuque 2, 4, tá? E esse é o versículo que hemos leído, diz: escriba o impío
envanecidos seus desejos, não são bons, mas o justo vivirá por sua fé, ou fidelidade, diz na minha versão, né? Então, é isso, Abacuque. Entenderam de quem? Entenderam até ali? Sim? Bora, gente. Vamos a começar, tá bom? Com a segunda parte da aula. E vamos a começar com Sofonias, tá bom? Eu quero orar rapidinho, novamente. Sim, porque estamos acabando o Antigo Testamento. Sim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estos profetas menores, Senhor, que estamos vendo, que tem tanto conteúdo, Senhor. Senhor, tem tantas coisas que o Senhor quer nos ensinar, mostrar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando com cada um de nós. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra seja guardada no nosso coração, Senhor, e que possa ser aplicada, Senhor, dia tras dia, Senhor. E nos dá a graça de poder acabar bem o Antigo Testamento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Sofonias. Vimos se havia um versículo-chave, sim, Sofonias. O autor é o Sofonias, destinatário do povo de Judá, o Reino do Sul, tá bom? Data, provavelmente, do fim do ministério de Sofonias. Então, quando ele está acabando o ministério, 640 até o 621 antes de Cristo, quando as grandes reformas do rei Josias começaram, tá bom? É interessante porque o Sofonias ele chega nesse tempo do rei Josias, provavelmente, né? Por quê? Porque tem algumas coisas interessantes, não, que se vê. Porque, como vamos a ver no marco histórico, para não adiantar-me, quero que vean esto. Josias, rei de Judá, estava tentando reverter as tendências malignas que os dois reis anteriores, Manassés, acho que não se escreve correto, Manassés e Amon, está certo, né? Haviam estabelecido, ¿sí? Os dois reis de Judá antes de Josias, o Manassés e o Amon, eram muito perversos também. Eles pegaram a idolatria dos povos perto de Jerusalém, dos cananeus, né? Então, ali, possivelmente, o profeta Sofonias profetizou respeito de isso, né? Então, Deus usou grandemente a este rei Josias, né? Você lembra dessa história? Josias era um homem quando ele tomou o reino. Quantos anos tinha ele? 8 anos, né? Ele era uma criança, né? Então ele desde muito pequeno ele buscou agradar a Deus em tudo. Ele, como posso falar assim popularmente, ele fez uma faxina dentro do tabernáculo, do templo, perdão, para tirando a idolatria dentro do templo. Para que você possa entender, dentro do próprio templo onde adoravam a Deus, o próprio povo de Israel idolatrava outros deuses, outros ídolos. Você pode imaginar isso? Sim, então era algo perverso, né? Algo que a Deus não honrava nada disso, né? Posso falar abominável? Abominável, né? Agora, aqui, possivelmente a profecia de Sofonias foi o fator motivador para as reformas de Josias. Sofonias foi contemporâneo de Jeremias também, tá bom? Uhum. Então, aqui estamos vendo que há muitos profetas que são contemporâneos com outros, né? Agora, o contexto. De que nos fala Sofonias? O livro de Sofonias anuncia o julgamento de Deus sobre Judá, bem como sobre outras nações, mas promete que um remanescente purificador sobreviverá. Olha que lindo isso. Sim? Aqui vamos ver umas coisas interessantes. Como podemos dividir o livro de Sofonias? A gente pode dividir em duas partes, tá bom? Do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 8, podemos ver o dia do julgamento.
Do capítulo 3, versículo 9, até o final do versículo 20, a gente pode ver o dia da esperança, sim? Aqui, eu quero que procurem, abram suas Bíblias em Sofonias, procurem em suas Bíblias em Sofonias. Vamos a ler versículo 1, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y vamos a ir pulando otros capítulos, ¿está bien? Quien encontró, puede leer. Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Palavras fortes, né? Palavras muito fortes. Sim. Mas agora quero que vocês podem ler comigo capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Sí? Capítulo 2 de Sofonías, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Outro pode ler também. Forte. Uhum. Se você quiser, pode marcar o versículo 3, porque é importante. As palavras no capítulo 1, você pode ver que são palavras muito fortes para o povo de Judá. Mas no capítulo 2, a gente pode ver que Deus queria que eles Deus que queria para seu povo, que ele buscassem, né? Dice, busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra. Vocês que fazem o que ele ordena, busquem a justiça, busquem humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. O Senhor de todo coração, ele desejava que seu povo o buscasse. ¿Sí? Como el día de hoy Él desea que todos nos busquemos, que lo conozcamos a cada día. Ahora vamos a pular hasta el capítulo 2 hasta el capítulo 7, ¿tá bom? ¿Quién quiere leer el versículo 7? 2 y 7. Uhum. Sim. ¿Quién quiere leer en otra versión para poder comparar? Pertencerá ao remanescente das tribos de Judá. Ali encontraram pastagem. E ao entardecer, eles se deitaram nas casas de Absalão. O Senhor, o teu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Uhum. Então, no versículo 2 e versículo 7, também podemos ver o que falamos no contexto, né? Que ainda que venha um julgamento de Deus sobre Judá, ele tem um remanescente, sempre, né? A gente pode ver em cada livro da Bíblia, em cada livro que você vê, desde Gênesis, né, até hoje, sempre tem um remanescente, até que cheguemos a Jesus, não? Então, aqui é muito lindo isso, porque
Deus é justo, sim. Ele trouxe julgamento sobre seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ele dispôs o seu coração para que ele o buscasse. E se ele fazia isso, realmente eles iam a encontrar perdão. Mas vamos saber mas a gente viu que eles não fizeram isso. É triste, né? Mas é o que aconteceu aqui. Qual é o propósito de Sofonias, o do livro? Motivar o povo de Judá a abandonar a sua indiferença e exortá-lo a retornar a Deus. Sim? A retornar a Deus. Sim? E o versículo chave é o versículo que hemos leído en el 2:3, que dice, a ver, vamos a leer juntos. Aquí está, dice, busque, Senhor, todos vocês, humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez você tenha abrigo no dia da ira do Senhor. Sim? Busquem a justiça, né? Busquem a humildade. Que linda promessa, né? É uma oportunidade, isso aí. Agora sim, vamos ver Ageu. Vocês sabem o que significa Ageu, né? Ageu, né? Não, vocês já conhecem um pouco de Ageu. Autor, Ageu, para que tenham uma ideia. Os últimos 3 profetas que vamos ver, Ageu, Zacarias e Malaquias, estes são contemporâneos, estão no mesmo tempo, tá bom? Eles vão profetizar ao mesmo tempo. Agora, aqui eu quero que vejam, Ageu é direto, sim? Ageu é direto, ele fala as coisas assim diretamente, sim? E ele vai, aqui eu quero que vão poder ver a diferença com os outros profetas, tá bom? Os 3 últimos profetas. Diz Ageu, o autor é o próprio Ageu. Aqui está falando Ageu, as pessoas que viviam em Jerusalém e aqueles que voltaram do exílio. Data 520 a.C., sim. Personagens chaves, aqui podemos encontrar Ageu, a Zorobabel e Jesua. O lugar chave onde estamos hoje, aqui em Ageu, é Jerusalém. Mas Jerusalém o templo está destruído, tá bom? Aqui características especiais. Ageu foi o primeiro profeta a surgir após o exílio babilônico. Então, a gente pode conhecer também a eles que o Ageu é um profeta pós-exílio, sim? Que vai ser Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Aqui diz, os outros 2 foram Zacarias e Malaquias. O estilo literário desse livro sempre é direto, não? De que agora um marco histórico. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 586 a.C. Sim? Em 538 a.C., Ciro permite que os judeus retornassem à sua terra. Sim? Então, muitos judeus retornam, sim, à sua terra natal e reconstruem o templo. Mas acontece alguma coisa. A obra se detém, sim. Ciro acaba seu tempo e vem outro rei que é o Dario tem muitos reis aqui na cabeça. Dario vem depois de Ciro e ele novamente pide, ele faz um decreto de que novamente eles continuem com a reconstrução do templo. Mas o que acontece em Ageu é que o povo ficou parado, a obra ficou parada, sim? Mas aqui eu quero que leiam Ageu capítulo 1, versículo 1 e 2, sim? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do segundo ano reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma,
ainda não chega o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O versículo 2 nos fala que a resposta que o povo deu para o profeta é que eles não tinham, que ainda não chegou o tempo. Está falando, não tenho tempo para reconstruir o templo, né? Mas quando você lê o versículo 4, você pode ver que diz aqui, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Era muito contraditório a resposta com o que eles estavam fazendo. Eles priorizaram suas próprias necessidades e deixaram a casa de Deus, o templo, abandonado, destruído, né? Então, Ageu é uma exortação, sim? Ageu exorta o povo a retomar a construção do templo, sim? E quando falamos de reconstruir o templo, estamos falando de reconstruir nossa comunhão com Deus, nossa adoração a Ele, volver, como fala em Apocalipse, volver a nosso primeiro amor, volver a buscar, voltar a nosso primeiro amor, voltar a Ele. Me deixa entender? Sim? Contexto. Este livro registra que os judeus pouco-sicílios respondem obedientemente à exortação de Ageu para que termine de reconstruir o templo. Aqui no versículo 1, ao começar este capítulo, você vê que Ageu exorta eles. Mas aqui depois diz no versículo 13, quem quer ler versículo 13 e 14 e 15 também? Quem quer ler forte? Capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com você, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, Sealtiel, o sacerdote de Josué, Jeozadak, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Davi. Uhum. Então, eles, como responderam à exortação de Ageu? Como responderam? Com obediência, né? Eles obedientemente respondem a essa exortação, sim? E aqui eu quero falar uma coisa, não? É muito difícil ouvir uma exortação, né? Quando vem alguém te fala, oye, viene em amor, como está fazendo acá, eu lo veo como amor, né? No sentido de que ele está falando que o que eles estão fazendo está errado, né? Mas quando um irmão vem a você e te fala, olha, o que você está fazendo não está bem, não agrada a Deus. Muitas vezes nós não queremos escutar essa exortação, né? Aí olhamos para eles e, como falam acá, encarando, olha assim, encarando a pessoa. Por que me está falando isso, né? Mas o que a gente tem que ter humildade e reconhecer, se nosso erro, se estamos fazendo errado, reconhecer e ter este coração obediente a essa exortação e voltar. Então, aqui eles estão fazendo isso. Eles exortam, mas eles respondem em obediência, sim? Como se divide o livro de Ageu? Em duas partes. O chamado para reconstruir, capítulo 1, e incentivo para completar o templo, sim? O propósito de Ageu, exortar as pessoas a terminarem de reconstruir o templo, sim? A conclusão da obra mostra que eles haviam reordenado suas prioridades, permitindo que Deus os abençoe. Sim, isso nos fala Ageu, a reordenar nossas prioridades. Versículo-chave, Ageu 1:4. Sim, Ageu 1:4, que fala assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E esse versículo você pode meditar, pensar.
Quantas coisas a gente tem que restaurar em nossas vidas? Quantas relações a gente tem que restaurar? Quantas coisas a gente tem que tomar tempo, né? E Ageu é um livro é prático, mas é muito lindo, sim. Fala nos corações de maneira muito direta, sim. Ele não, ele não, não, ele não faz mais que isso, né? Agora Ageu, agora Zacarias, sim. Zacarias é muito diferente a Ageu. Ageu é direito, prático. Ageu é visionário. Ele tem visões, tem sonhos. Ele vê imagens, né, pelo futuro, né? Por isso, aqui o autor Zacarias é diferente. O autor é Zacarias, o destinatário, os judeus de Jerusalém que voltaram do cativeiro na Babilônia, tá bom? A data. Os primeiros 8 capítulos foram escritos por volta ao redor de 520 até o 518 antes de Cristo. E a segunda parte, do capítulo 9 até o capítulo 14, foram escritos volta dos 480 antes de Cristo, tá? Agora vamos ver um pouquinho do marco histórico. Os judeus voltam para Jerusalém do cativeiro babilônico para reconstruir o templo, mas seu trabalho foi combatido e seu trabalho foi interrompido. Ageu e Zacarias os confrontam por não terminarem seu trabalho e os exortam a completá-lo. Se você presta atenção, é a mesma história, só que ele dá detalhes diferentes que o outro livro. Aqui ele está falando que eles tinham oposição para reconstruir o templo, sim? Mas quando a gente vê o contexto, a oposição não era simplesmente as pessoas, sino eles mesmos eram a oposição, porque eles não disponeram seu coração no começo a obedecer essa ordem, sim? Sim, tinha pessoas ao redor dele que não queriam que se reconstruya o templo. Mas essa exortação era também para eles mesmos também, que eles tinham que terminar seu trabalho e exortar a completá-lo, tá bom? Personagem Zacarias. Zorobabel, Jesúa, lugar-chave, Jerusalém. A característica especial, este livro é mais, alguns lo ven com um pouco mais apocalíptico e também é messiânico. A gente vai ver aqui na profecia de todos os profetas menores. Por que falo apocalíptico? Porque tem muitas visões que, igual, ainda muitos comentaristas bíblicos não conseguem dar uma, como está falando disso em específico, não? Tudo concorda que as visões que tem Zacarias está fazendo para o Apocalipse, o que vem para o futuro, sim? Mas eu quero, abram sua Bíblia em Zacarias, sim? Abram sua Bíblia em Zacarias. Aqui está esse versículo. Saúde, saúde. Vamos a ler Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Sim? Zacarias capítulo 9, versículo 9 até o 10. Tá bom? Sim? Quem encontrou? Pode ler, por favor. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Este seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz das nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quem pode dizer amém? É, é muito lindo, porque se você quer, pode marcar em sua Bíblia, porque aqui está falando sobre a vinda do rei, o rei messiânico, o Jesus, né? Ele disse, alegre-se muito, cidade de Sião, exultem Jerusalém, eis que seu rei vem a vocês. Essa é uma profecia sobre o Messias. Eu vou deixar ao final para que vocês possam comentar.
Sim, eu vou voltar aqui ao contexto, tá bom? Zacarias, assim como Ageu, seu contemporâneo, exorta aos judeus que voltarem do exílio e a terminassem de reconstruir o templo. É a mesma história, tá bom? É a mesma história, o mesmo contexto, tá? Agora eu vou pular a divisão do livro. A primeira parte, a gente encontra visões noturnas de Zacarias e do capítulo 9 até o capítulo 14 vemos palavras de encorajamento de Zacarias, onde a gente pode encontrar esta profecia no capítulo 9. O propósito. Qual é o propósito de Zacarias? Dar esperança ao povo de Deus, revelando que Deus efetuará seu resgate por meio do Messias. Sim? Então, aqui há muita coisa que a gente pode ver, mas eu quero que fiquem com esse verso que a gente leu, Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Sim? Deus sempre, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu fazer. Sim? Desde Gênesis a gente vê isso, né? O que prometeu a Abraão, ele está lo mantiene en el tiempo, ¿no? Y ahora estamos en Zacarías, estamos acabando o Antigo Testamento, ¿sí? Sí, agora vamos a ver Malaquías, o último livro do Antigo Testamento. Malaquías, o autor, o profeta Malaquías, destinatário, os habitantes de Jerusalém, a data por volta dos 430 antes de Cristo, e o marco histórico, me pulei, marco histórico. Malaquias, Ageu e Zacarias foram profetas em Judá, o reino do sul, após o exílio. Ageu e Zacarias repreenderam o povo para não terminar a reconstrução do templo. Sim? Malaquias confrontou o povo por sua negligência do templo, em sua adoração falsa e profana. Sim? Agora vamos ver isso um pouquinho. Personagem, o Malaquias e os sacerdotes. Lugares principais é Jerusalém, o templo, e aqui o contexto. O profeta Malaquias usa perguntas e respostas retóricas para repreender as atitudes e ações inaceitáveis de seus ouvintes. Sim, Malaquias aborda problemas semelhantes ao enfrentados por Esdras e Neemias, sugerindo que seu ministério e contemporâneo de eles. Qual foi o mensagem? Vocês lembram do que falou Esdras e Neemias? Vocês lembram de que nos fala o livro de Esdras e Neemias? Reconstruir, né? Sim. Aqui vemos que é a mesma história. Sim? Eles obedeceram a construir. Mas, quando a gente fala de reconstruir o templo, a gente está falando também de reconstruir o que nos falou Neemias. Neemias não somente queria levantar muros, ele queria que a palavra de Deus estivesse dentro de eles, que seja reconstruído isso. Por quê? Porque tinha muitos israelitas que não haviam escutado a palavra de Deus, que a lei, a palavra não era conhecida para eles. Então, o desejo mais grande deles é que a própria palavra seja uma certeza em suas vidas. Tem sentido? Era uma reconstrução Isso, física e espiritual. isso aí, isso, sim. Neemias reconstruiu os muros, a parte física, mas Neemias chamou a Esdras para que ele leyese a lei. Que lindo, não? Trabalharam juntos, sim? E isso diz que houve um avivamento grande, sim? Então, isso fala que tem sentido tudo que a gente viu até agora, sim? Então, é muito lindo ver o panorama bíblico aqui. Malaquias, o divisão, os sacerdotes pecadores, o povo pecador e o remanescente fiel. Por que Malaquias fala assim tão direto para os sacerdotes? Porque os próprios sacerdotes não se estavam consagrando a Deus. Eles estavam fazendo algo muito triste.
Eles estavam roubando. Não, tentando não, eles estavam roubando a Deus, né? Porque aqui que ele está falando que eles estavam roubando os dízimos e as ofertas para Deus, sim? O, o, os sacerdotes do não, os sacerdotes é porque eles tinham eles tinham o dever, posso falar? A dever, a responsabilidade de exortar o povo a que eles tinham que dar seus dízimos, suas ofertas para Deus. O que a gente vê em el Pentateuco. Então, e eles tinham que fazer também isso também. Então, eles não estavam cumprindo com isso. E quando o povo fazia, eles pegavam para eles. Então, Quando Jesus se irou no templo, porque a casa de oração do Pai, né, foi transformada em como aqui na sim, sim, o resultado de um sacerdote. Todos os negócios, esse mercado aí no templo, os sacerdotes eram sim, responsáveis. Eles pagavam os sacerdotes para estar aí, para fazer toda essa sim, venda de bichinhos e coisas assim. sim. Então, não mudou muito a história, né? Só que a passam de outra maneira. Então, aqui é forte quando. Mas vamos ficar com outra coisa, tá bom? Qual é o propósito de Malaquias? Confrontar as pessoas com seu pecado e restaurar o seu relacionamento com Deus. Sempre Deus é isso. Confrontar o pecado e restaurar. Confronta-se, restaura. É lindo isso. Aqui o versículo chave que eu quero que procurem comigo, ou leiam comigo. Sim? Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Dice, pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os rugantes. Não sabrão. Lindo, não? Lindo como. E aqui eu vou acabar, mas eu vou falar referente a este verso. Aí vou deixar para vocês poderem comentar. E quero acabar com isso, né? A gente viu desde Gênesis de Deus tratando o pecado de seu povo, das pessoas, e buscando sua restauração. E isso não ha mudado hasta. A gente vai ver o Novo Testamento e isso não vai mudar. E Deus quer isso para todos nós. Ele permanece fiel, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E a gente pode ver nesse versículo também de Malaquias 4, versículo 1 e 2, que ele ainda tem um plano de salvação para seu povo. E ele tem esperança também para todos nós. Não é lindo isso? Sim, porque aqui fala, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. E aqui está falando como poesia, né? Uma analogia, né? Como você solta uma ovelha aí no campo, feliz, sim? E assim a gente vai estar, sim? E vamos para o Novo Testamento, pero hoje não, amanhã, tá bom? Sim? Então eu vou deixar vocês aqui esse tempo. Você que tem em casa pode deixar seus comentários, sim? E podem comentar o referente que a gente viu, esses últimos
profetas menores. Sim. Zacarias, capítulo, versículo 9, fala assim, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Aí nós vamos lá para Isaías 12, 6, fala, exulte e cantes, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha só, de Isaías para Zacarias, né? E só uma outra coisinha. Quando termino Malaquias, Sim. e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como nós vamos ver no Novo Testamento, né? Final lá em Apocalipse, ora bem, Senhor. Eu só quero comentar, você estava falando que em Zacarias vemos também muitas profecias, né? Você falou, tipo, apocalíptica, escatológica, né? Para os últimos tempos. Zacarias 13, no versículo 1, fala assim: naquele dia, mas falando no futuro, para o futuro, escatológico, naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Depois você pode pular para versículo 4. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará um manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá, a pergunta é quem é ele, escuta. Ele dirá, eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Quem foi ferido em Israel? Jesus. Que feridas são estas no seu corpo? Perguntarão. Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. É um verso profético, escatológico de Jesus. Ele foi ferido em Israel pelos seus amigos. Das aulas, que é um panorama, né? Que eu percebo é um Deus buscando relacionamentos com seu povo, constantemente, constantemente. E aqui em Ageu, quando ele diz, Ageu 1:4, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruína? Ou seja, o povo voltou, né, do exílio, e aí estava preocupado consigo mesmo, com suas vidas, com suas necessidades, e não com relacionamento com Deus. E naquela época, o relacionamento com Deus se dava através do templo. Então, vejam Deus aqui em busca de reatar um relacionamento. Por quê? Para eles, naquele cenário, relacionamento com Deus se daria através do templo. E Deus estava ressaltando isso de um modo na época deles. Vocês estão preocupados com vocês, mas não em se relacionar comigo. E aí é interessante quando ele começa a puxar a orelha da galera, que a galera se arrependeu e voltou, né? A gente vê aqui em Ageu 1:13, então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então a gente tem o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atentar à voz do Senhor, seu Deus, as palavras de Ageu. No 14, diz assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, do governador, e o espírito de Judá, de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote.
e o espírito do resto do povo. Então, Deus começou acordando, isso quer dizer, primeiro despertou o espírito. Se Deus não despertar o espírito para retomar um relacionamento com ele, esse texto me deu essa, percebi isso aqui no texto. E ele começou com os governador, sacerdote, Josué e o resto do povo. E muitas vezes a gente quer fazer o caminho inverso, né? Porque se os líderes, né, a gente viu o 7 de setembro, o povo foi porque, deixando esse lado político, mas olhando o cenário, né, o povo foi porque tinha um líder político lá, né? Então, líder político que arrebanha. Então, começa pelo líder, né? E Deus veio respeitando isso, sou um sacerdote. Porque se o líder não enxergar, como é que vai trazer o povo a trazer esse senso de pertencimento? Que na política a gente vê esse senso de pertencimento que criou agora, ser brasileiro, povo, né? Então, percebi isso aqui, né? E a gente, a igreja evangélica, ela não comenta muito sobre quem está roubando. Usa o texto, né? Ó, trazer os dízimos à casa do Senhor, de roubais, mas não entra no texto sem contexto, né? Não entra no contexto, no que está ocorrendo, para manipular. A gente vê uma manipulação. Se não fosse assim, diria o contexto. E cabe a gente, é bom a gente aprender isso para a gente não usar textos num contexto errado, para aquilo que a gente acha que pode até estar correto a nossa intenção, mas a gente pode estar usando um texto sobre um contexto totalmente fora. E até mesmo, às vezes, nas ministrações, né? A gente joga outros textos, mas que não tem nada a ver com aquele contexto do princípio que está sendo ministrado. E aqui a gente vê, aliás, no panorama, né? É um povo que Deus chega, olha, vocês vão ficar presos. Tá? Vocês vão, que nem é duro de ouvir, mas eu estou com vocês. E aí depois que volta, aí o povo esquece, mas Deus, eu quero me relacionar com vocês, vamos voltar ao relacionamento, voltar, vamos arrumar o templo. É um relacionamento com Deus. O resto é medo, prioridade. Bem, eu tenho aqui para a mim personalmente Deus me falou em essa parte do Antigo Testamento, né? É quão importante nós confiar em Deus, né? Confiar em Deus, né? E a gente confia em Deus quando a gente aprende a conhecer a Ele, né? Porque quando a gente começa vamos pôr um exemplo, né? Um amigo, né? Quando você conhece como você começa como uma pessoa, tendo esse tempo com ele, perguntando seu nome, fazendo perguntas que façam o relacionamento comece a crescer, né? Então você aí vai conhecendo mais a pessoa. E é interessante que depois do tempo vocês têm uma amistade, né? Uma confiança. E é o que posso ver aqui no Antigo Testamento, né? Pessoalmente, a maneira de aplicação para minha vida, né? Que se eu estou procurando conhecer a Deus, minha confiança em Ele vai crescer. Sim, eu vou estar confiando nele sempre, porque eu sei de todo o coração que ele, se ele fala alguma coisa, ele vai fazer, sim. E se ele me tem que exortar, também ele lo vai a fazer, sim. Mas sempre é isso, Deus quer que seu povo lo conheça, sim. Porque muitas vezes a gente quer o contrário, né? Participar das bênçãos dele, né? Mas não ocupar esse tempo em conhecê-lo, né? E para mim é uma vez ver vocês aqui, você que está em casa também,
é uma benção, porque a gente podia estar fazendo outras coisas, mas a gente dispôs seu coração como quem fez isso, quem dispôs o seu coração para interpretar a palavra? Você lembra? É, dispôs o seu coração para aprender da palavra. Uhum. E a gente está fazendo isso. Sim. E vocês verão aqui, para mim, é um ânimo. É um ânimo, porque Deus tem plano. Sim. Meu trabalho é descansar. Então, vocês, nada mais? Você. Vamos lá. Hoje, né? Não, é que uma coisa que a gente tem visto desde o início, assim, né, até agora, é que sempre tem um remanescente, né? E eu tava pensando que a gente também é remanescente, sabe? Porque o mundo tá do jeito que tá, né? É tudo corrompido, caído, normal, a gente já sabia isso, né? Desde o início que ia ser assim. Mas será que a gente tem sido remanescentes, né? Aqueles que Deus pode nos usar, né? E proclamar a palavra através de nós, né? E não é só subir no púlpito, né? Por exemplo, é a maneira como a gente vive, né? O testemunho, é tanta coisa que a gente pode estar fazendo, né? Para demonstrar Deus, né? Através da nossa vida, né? Porque eu penso assim, Deus é amor. Será que as pessoas têm conhecido esse amor através das nossas vidas? Será que a gente tem sido amor? Então é algo assim, pelo menos para mim, tem falado bastante. Cada coisa de determinar no coração, de estudar a palavra, da questão da obediência, né, de não deixar o coração endurecido, mas também essa questão de sermos remanescentes, né? É isso. En Jesús acho que, como a palavra fala, né, de separados de Ele não conseguimos fazer nada, mas com Jesus podemos fazer todas as coisas em Ele que nos fortalece. Mas é fácil falar, é fácil ler o texto também. E o Shema de Israel, esse ouça, sempre, né, se repete muito, ouça. E em hebreu é Shema, né, o Shema. Ouça, o Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Então, amar a Deus com todo o coração, uau, é difícil, impressionante. Só com Jesus. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Aprendimos através de Ageu, Zacarias, Malaquias, que Deus estava no plano de restaurar Israel, física e espiritualmente. E isso o povo precisava usar todas as suas forças, colocar todo o seu coração e toda a sua alma nesse chamado de Deus, como Ele nos chama agora. E não é fácil, mas com Jesus acho que podemos. A palavra fala que fala assim: aquele que começou a boa obra a terminará até Jesus voltar de novo. E isso nós temos que encher o coração de esperança. Sim, porque quando a gente vê nossa fraqueza, né, nossa infidelidade, porque quando a gente vê tudo isso, né, a gente pode ficar triste, mas lembra-se disso, né? A gente tem o Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola, que nos capacita também, nos dá sabedoria para fazer as melhores escolhas da nossa vida. Isso a gente vai ver no Novo Testamento, né? Que nós não somos órfãos, né? Que Jesus não nos deixou órfãos. Sim? Veio que esse algo? Não? Ser maior que a primeira. E, Nós estamos vivendo, sem glória no céu. E essa segunda casa que nós estamos vivendo. Nosso Senhor e Salvador Jesus. amém.
trabalhando. E Deus usou um governo e avisou que ia ter um governo totalmente o inimigo, né? Para disciplinar o povo. Nesse tempo de disciplina, Deus estava trabalhando para eles não perderem a fé, para continuar a entender. Deus avisou antes, durante, né, e depois ficou soltando como os bezerros, né? Mas Deus avisou antes que iria vir um governo ímpio para disciplinar eles. Eles passaram por esse cativeiro e depois Deus restaurou. E aí eu fico aqui pensando, né? Estamos num país próximo às eleições, fico pensando, se Deus usar um governo, como é que nós cristãos vamos reagir diante do não de Deus, né? Usando, eu preciso restaurar meu povo, ou seja, eu preciso peneirar como ouro, só vai sobrar aqui o remanescente, aqueles que realmente. E aí eu volto lá para Esther, né? Falou, ó, é sua chance de ter instrumento na mão de Deus. Senão Deus vai usar outro. Deus te preparou para ser Deus usado. não te preparou para esse tempo. Se você não fizer, Deus vai usar outro. Ok, então vamos a terminar, vamos a orar. Sim, você me fala, já hemos acabado. Não, a gente vai acabar esta semana o Novo Testamento. Sim, então vamos a orar. Eu pido, por favor, que orem por nós. A gente estamos acabando de mudar, fazendo nossas coisas, mas hemos visto como o Senhor também nos renova nossas forças. E obrigado por todo esse amor, carinho por nossa família. Sim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por una aula más, Señor, panorama bíblico. Eu te peço, Senhor, de todo o coração que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração, Senhor. Que, como falava a Yolanda, Senhor, que nós sejamos este remanescente, Senhor. Que possamos, como o próprio coração de Daniel, Senhor, que ele propôs em seu coração não contaminar-se, Senhor. Que nós possamos ser esses testemunhos, esses testemunhos vivos para que outros possam ver o amor de tu Filho Jesucristo, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda em nossa fraqueza, nos ajuda em nossa debilidade, Senhor. Nos ajuda a permanecer e depender em Ti, em tudo, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão em casa também. Abençoa cada um deles, que o Senhor continue falando também a eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe e a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe. Tchau.